Então vamos lá. A proteína ela é produzida durante a tradução através da ligação de aminoácidos. Então ele vai ligando um aminoácido no outro através de ligações peptídicas, tá? Então isso aqui são ligações peptídicas. A sequência de aminoácidos eu chamo de estrutura primária de aminoácidos, tá? Ou de proteína. Toda a proteína começa a ser sintetizada nessa conformação de estrutura primária. Só que, conforme ela vai sendo produzida, esses aminoácidos, por atração química ou repulsão química, eles vão começando a interagir um com o outro, tá? Então, essas proteínas, conforme elas vão sendo traduzidas, elas adquirem uma estrutura secundária. Quais são elas? São a alfa-hélice, que ela forma como se fosse um saca-rolha, folha beta, que forma como se fosse uma folha de papel, aí vem uma outra aqui, aí uma outra folha beta, aí um loop, aí um outro saca-rolha. Então elas começam a formar essas estruturas secundárias principais aqui, olha, que são aminoácidos interagindo com outros aminoácidos, vizinhos geralmente, esses aminoácidos. Isso é uma estrutura secundária. Só que quando essa proteína ela entra no ambiente da célula, do citoplasma ou dentro do retículo, esse ambiente químico e algumas proteínas auxiliam nisso, chamadas chaperonas, chaperoninas, não precisa decorar esse nome, tá, gente? Essas estruturas secundárias começam a interagir uma com as outras, tá? Então agora tem um aminoácido aqui longe, interagindo com esse aminoácido daqui, olha, que estão bem longe um dos outros na sequência primária. Então agora essas estruturas secundárias, olha, interagem uma com as outras, tá? Então, são aminoácidos longe, um interagindo com o outro. E aí esse emaranhado aqui, olha, é tridimensional, tá? Então agora eu faço uma bolinha com várias estruturas secundárias, uma interagindo com a outra. Esses aminoácidos, eles se atraem ou se repelem, tá? Um dos outros, forçando então a proteína a adquirir essa estrutura daqui. As proteínas, então isso aqui é uma estrutura terciária, tá? As proteínas só vão funcionar quando elas chegarem na sua estrutura chamada de nativa. Olha que bonito esse nome, tá? Que é a forma funcional dela, tá? Cada proteína vai ter uma sequência de aminoácidos diferentes e uma forma diferente, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma proteína que ela vai comer algumas moléculas, comer entre aspas, tá, gente? Ela vai abrir, alguma coisa se liga aqui no meio e ela vai fechar em cima dessas moléculas, tá? E ela vai fazer alguma função enzimática em cima dessa molécula. Ela só vai ter essa função quando ela estiver nessa estrutura aqui, ó, tridimensional. Quando ela for linear, ela não vai ter função nenhuma, tá? Então a proteína ela precisa enovelar, tá? Passando por essas estruturas aqui, até chegar na sua forma nativa. Um exemplo é essa proteína que está mostrada aqui, olha. Essa aqui é a hemoglobina. Só na sua estrutura terciária, tridimensional, que ela se liga aqui no meio dela a um M. M é essa estruturazinha daqui, olha. É uma molécula que tem um ferro no meio. E esse átomo de ferro que se liga ao oxigênio, fazendo a hemoglobina transportar oxigênio pelo sangue. Só quando ela está na sua estrutura tridimensional terciária é que o M consegue se ligar lá. E mais ainda, a hemoglobina só funciona na forma quaternária. Quaternária é quando eu tenho mais de uma proteína interagindo uma com a outra. Então aqui nessa forma daqui quaternária, olha, eu tenho uma hemoglobina aqui, eu tenho outra hemoglobina aqui, tá? São 4 hemoglobinas interagindo uma com a outra. Ah, professor, todas as proteínas formam estruturas quaternárias? Não. Tá? Só as que precisam, tá? Só as que só funcionam nessa estrutura. Tá? Então aqui seria uma estrutura quaternária
formada de 4 moléculas de hemoglobina, 4 proteínas de hemoglobina. Tá? Ela só vai funcionar nessa estrutura final aqui.